Olá a todos, tudo bem? Hoje estamos aqui no canal do Daniel Martins e vamos conversar com ele, que ele é o fundador da DM Martins e também gerencia alguns canais financeiros no TheStreet.com. E vamos conversar hoje sobre o mercado americano, que é a especialidade do Daniel, que já está há bastante tempo morando nos Estados Unidos e já é um expert nesse assunto, podemos dizer, né, Daniel? E eu Podemos. queria... podemos. E eu queria saber, Daniel, o que que tu tem visto nas últimas semanas? Essas últimas semanas também as Big Techs reportaram os relatórios fiscais, tiveram aí uns resultados surpreendentes, outros nem tanto. Eu queria saber qual que é a tua visão de que está acontecendo no mercado americano ultimamente. Beleza, tudo bom, Bernardo? É isso aí, o que tu falou é exatamente o que dominou essa semana. Hoje é sexta-feira, dia 30, né? 30 de julho. O que dominou essa semana foi o fechamento de trimestre das empresas de tecnologia aqui nos Estados Unidos. E foi uma semana bem interessante. A gente viu aí, por exemplo, a Microsoft e a Apple reportando resultados bem interessantes, bem fortes. Inclusive, a Apple tinha todo esse medo, né, eu acho, dos analistas, dos investidores, que talvez esse período de pós-pandemia poderia trazer um período de moderação, né, nos resultados da empresa. Mas, olha, a gente não viu muito disso, não. O iPhone teve um trimestre fantástico, crescimento, acho que de 48%, 49% em cima do ano passado. Então, a Apple está mostrando que eles conseguem desempenhar muito bem num período de pandemia e também num período de pós-pandemia. E a Microsoft também foi excelente. A Microsoft tem esse modelo de negócio que é até mais interessante, porque eles têm bastante receita recorrente, né? Então, eles são bastante envolvidos com essa questão de nuvem, né? De cloud, de software, e muitas dessas receitas elas vêm no modelo subscription, né? Então, é quase que bem assim, é bem fácil de prever o que vai acontecer com a empresa. Então, eles estão sempre entregando um resultado bem bom, assim, um trimestre depois do outro. Então, as duas empresas tiveram um trimestre fantástico, foi muito bom. Aí veio a Amazon ontem, que foi o contrário. Pois A é. Amazon que teve, que teve problemas na parte do e-commerce. Aliás, eu não sei se dá para dizer que é problema, né? Porque se pensar bem, tudo que eles fazem, cloud, e-commerce, subscription, esses serviços digitais, tudo mais, tudo cresceu muito bem, acima de 10%. Só que o pessoal se acostumou mal, né? Nessa época de pandemia, todo mundo aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, todo mundo comprando muito pela internet para entregar em casa. Então, agora, pela primeira vez, a Amazon sentiu assim que tá, tudo bem, acabou a pandemia, entendeu? Passou aquela onda do pessoal realmente fazer bastante compra em casa, e o pessoal está começando a sair, está começando a comprar mais em loja física, né? Então, a gente viu aí a loja online da Amazon cresceu 13%, que, poxa, tudo bem, é um bom número, né? Mas para a Amazon isso aí uma métrica bem pequenininha. Mas enfim, então a Amazon está tendo, acho que eu saiba que é o pior dia no mercado para a Amazon desde, eu acho que março de 2020, ou seja, desde que começou a pandemia, né? Então está tendo aí uma sacudida no mercado. Mas de uma maneira geral, essa temporada de earnings tem sido muito boa aqui nos Estados Unidos. As empresas elas estão performando muito bem nesse segundo trimestre do ano calendário, né, 2021. Então foi isso aí. O outro tópico de conversa que teve aqui nessa semana foi o Banco Central. O Banco Central teve a reunião o equivalente ao Copom deles, né? E o Banco Central, na verdade, foi um evento, foi um não evento, ou seja, todo mundo esperava ou torcia para que o Banco Central não viesse aí com informações novas sobre o aumento de juros, e foi justamente o que o Federal Reserve fez aqui, né? Eles basicamente falaram, bom, a gente está de olho, vamos aumentar os juros quando for o momento certo, mas o momento certo não é agora. Então, acho que isso aí ajudou a deixar os mercados assim bem em calma, né? Bem em paz. Aí acabou não sacudindo muito. Poderia ter sido um evento mais complicado para os mercados, mas não foi. Então, segue o baile, continua as coisas do jeito que estão, e os mercados estão se comportando de uma maneira mais ou menos bem. Legal, bacana. Interessante o teu ponto de vista, Daniel. E eu não sei, tu me corrige se eu estiver errado, mas, por exemplo, voltando no assunto das Big Techs, as empresas reportaram seus relatórios
e mesmo tendo resultados muito bons, a ação não correspondeu a performance tão boa quanto foi a dos resultados, não é mesmo? E tem, na tua opinião, talvez tenha algum problema com a performance da ação relacionado ao resultado, porque Apple, por exemplo, continua reportando resultados surpreendentes todo trimestre, mas a ação, por exemplo, não consegue crescer muito num curto prazo, por exemplo. Isso, acho que isso é bem observado, viu, Bernardo? É isso aí mesmo que está acontecendo. Isso aí, na verdade, serve mais ou menos como uma lição para a gente, né? Que os mercados, no longo prazo, os mercados eles tendem a refletir a performance da economia, mas no curto prazo não é bem assim. Os mercados eles podem se comportar de maneira bem diferente. E outra também, os preços das ações elas costumam se adaptar ao que o mercado espera dos fatores macroeconômicos no futuro. Então, tem muita gente olhando não para agora, mas olhando para daqui a 3, 6, 12 meses e tentando entender o que pode acontecer, né? Com relação a crescimento econômico, com relação à inflação, com relação à taxa de juros. Então acho que é por isso que a gente está vendo essa desconexão, né? Excelentes resultados, mas acho que o mercado está começando a olhar mais para frente. A Apple, por exemplo, que você mencionou, teve crescimento, a ação da Apple teve crescimento de 10% no último mês, 20% nos últimos 2 meses. Então, eu acho que estava na hora de dar uma pausa, né? E, obviamente, assim, se os resultados e o que a gente chama de guidance, né, que é a opinião da Apple sobre os resultados futuros, se eles tivessem vindo assim muito além da expectativa, talvez a gente tivesse um pouquinho mais de apoio às ações. Foram bem bons, mas talvez não tanto para dar aquele up, né, nas ações. Então seguiu mais ou menos ali nesse patamarzinho assim do tipo, vamos ver o que acontece nessa segunda metade do ano. Perfeito. E visto esse cenário, o que hoje tu pensa sobre investimento no momento? O que seria um bom investimento com esse cenário atual? Bom, aí entra um pouco a minha filosofia de investimento, né? Porque eu acho o seguinte, se tu me fizer essa pergunta, eu quase sempre vou falar a mesma coisa, que é o seguinte, diversificação, porque realmente, principalmente nesse período de saída da pandemia, é um pouco difícil a gente ler os mercados com muita confiança. E a maioria dos investidores, na minha opinião, não deveriam nem tentar fazer isso. Ou seja, diversifica e se prepara para meio que encarar seja lá o que vier, né, pela frente. A boa notícia para mim, pelo menos, é o seguinte, 2020 foi um ano de pandemia, primeira metade de 2021 foi um ano de saída de pandemia. Então, tem muitos fatores assim que, por exemplo, a economia está recuperando, mas a gente não sabe até quando que vai recuperar, a gente não sabe o que essa recuperação vai ter de efeito em inflação, por exemplo, que foi uma grande preocupação no primeiro trimestre desse ano. Então, tem todos esses fatores de incerteza que eu começo a ver aí que nesse período aí de junho e julho, essas incertezas começaram a dar uma acalmada. Então, por exemplo, expectativa de inflação que subiu absurdamente, né, aqui nos Estados Unidos, começou a dar uma moderada, o medo do Banco Central em aumentar as taxas de juros muito alto ou muito rapidamente começou também a dar uma moderada, então o pessoal começou a ficar mais tranquilo. Então, de uma maneira geral, eu vejo isso aí como um fator positivo para os mercados, seja de ação, seja de título de dívida, qualquer coisa, né? Mas ainda assim, a gente não pode ficar muito confiante que a gente vai saber o que vai acontecer no futuro. Então, a diversificação, na minha opinião, é sempre uma das melhores estratégias aí para momentos como esse. Perfeito. Última pergunta, então. Daniel, tu tem algum nome que tu gosta no mercado de ações? Enfim, algum ETF? Tem algum nome que tu recomenda ou tu gosta? Fica à vontade. Tá, beleza. Bom, em primeiro lugar, eu acho que mesmo indo nessa veia de diversificação, eu acho sempre importante você adicionar, seja ações ou ETFs, que complementem o que tu já tem, entendeu? Então, isso aí vai um pouco do indivíduo, né? Assim, da situação específica do investidor. Então, por exemplo, se a minha carteira tiver muita tecnologia, um nome que eu recomendaria seria, por exemplo, trazer um ETF de empresas de alta qualidade que não estejam no setor de tecnologia, ou ações como, por exemplo, Verizon, Dollar General, que são ações que meio que passam assim despercebido para muito investidor
mas que quando você combina essas ações ou esses setores diferentes, né, você acaba tendo um ganho nessa questão de diversificação. Agora, tipo assim, vamos ignorar o indivíduo, vamos pensar de uma maneira geral. Eu gosto de Apple, por exemplo, porque a Apple, apesar dela ter subido muito nesses últimos meses, ela deu essa moderada agora, enquanto que os fundamentos da empresa continuaram subindo. Então, fundamentos fortes com ação um pouquinho mais estagnada, isso aí dá uma valuation melhor. Então, quando eu faço minha análise aqui, a Apple, eu acho que a Apple tá avaliada hoje mais ou menos onde ela estava lá por abril ou maio, que era um momento excelente para comprar ação, na minha opinião. Então, mantendo essa consistência, se era bom em abril e maio, eu acho que é bom agora também. Então, seria um dos nomes aí que eu manteria como uma boa compra hoje. Perfeito. Maravilha. Beleza? Bom, acho que a gente encerra o nosso bate-papo, sim. E Show. espero que vocês tenham gostado aí de conversar um pouquinho, trazer um pouco do mercado americano essa semana. E espero em breve ter mais episódios. Isso Obrigado, aí. Daniel. Valeu, Bernardo. Obrigado. A gente conversa aí no futuro próximo.